pessoal, eu, particularmente, sou um pouco cético quanto a profecias. Se Deus nos deu o livre-arbítrio, como pode determinado destino estar previamente traçado, estar previamente selado? Talvez as profecias sejam apenas tendências que necessariamente não precisam ocorrer. De qualquer maneira, algumas previsões de Nostradamus realmente impressionam. Nostradamus, aliás, era uma pessoa acima da média. Era médico e astrólogo, além de falar hebraico, grego, latim e francês. Teve uma infância e adolescência que eu poderia dizer totalmente normal. Ao chegar, entretanto, à idade adulta, começou a profetizar e em 1550, com 47 anos, publicou as suas profecias. Essas profecias o fizeram protegido de nada mais nada menos do que Catarina de Médici, que era a rainha consorte da França. Em 1554, juntou 1000 de suas previsões num documento famoso chamado As Centúrias. Esse documento era em forma de verso, o que, de certa forma, dificulta muito, mas muito mesmo, a sua interpretação. De acordo com estudiosos, Nostradamus teria previsto, por exemplo, a Revolução Francesa, a ascensão de Hitler e até mesmo Osama Bin Laden. Como seria impossível no vídeo analisarmos 1000 profecias, nós escolhemos 5 apenas, mas 5 que nos parecem as mais impressionantes em face da sua precisão e do nível de detalhamento. São essas 5 que nós vamos ver agora. Henrique II foi rei da França de 1547 até a sua morte. Acabou morrendo de uma forma inusitada e terrível. Numa das festas organizadas para comemorar os casamentos de sua irmã e de sua filha, resolveu participar de um torneio de duelos sobre cavalos. A rainha Catarina de Médicis, sua esposa, estava no dia muito preocupada por causa da profecia de Nostradamus. Nesse jogo, Henrique acabou sendo atingido por uma lança do oponente, o jovem capitão da guarda Gabriel de Montgomery, que na época tinha 29 anos. A lança penetrou a sua viseira, perfurou o olho e atingiu o seu cérebro. A sua morte foi horrível, tendo ocorrido após 10 dias de muito sofrimento. O interessante é que o rei teve a chance de desistir. No primeiro embate entre os cavaleiros, ele foi atingido e quase caiu, mas não ficou ferido. Apesar dos apelos para que desistisse, tendo inclusive Gabriel assumido a derrota para satisfazer o rei, Henrique insistiu em permanecer no jogo e no segundo encontro veio a ser atingido mortalmente. A profecia ela é muito precisa ao trazer que seus olhos serão atingidos por um jovem e que sua morte será muito dolorida. Giordano Bruno nasceu em 1548. Foi um teólogo, filósofo, escritor e religioso italiano. Seguiu a carreira eclesiástica, tendo sido ordenado sacerdote. Também recebeu o diploma de doutor em teologia. Durante os anos em que estudou teologia, começou a ler os ensinamentos de Aristóteles, Kepler e Erasmo de Roterdã. Passou a concordar com alguns textos que desafiavam princípios da Igreja. Muito respeitado, acabou chamando a atenção de muitas pessoas, mas também da Inquisição. Algumas de suas teorias iam de encontro ao pensamento dominante da Igreja do século XVI. Em 1576 foi acusado de heresia e fugiu para não ser preso. Continuou escrevendo e passou a defender, para a ira da Igreja Católica da época, a teoria de Copérnico, que afirmava que o Sol estava no centro do universo e não a Terra. Foram apresentadas então inúmeras acusações contra Bruno, como blasfêmia, conduta imoral e heresia. Quando estava em Frankfurt, encontrou com Giovanni Mocenigo, membro de uma rica e nobre família de Veneza.
Giovanni convidou Bruno para ir à sua cidade ensinar-lhe mnemotécnica, que é a técnica de desenvolver a memória. Bruno, nessa época, estava há muitos anos na lista dos mais procurados pela Inquisição, mas aceitou o convite porque Veneza tinha fama de ser uma cidade mais adepta a novas ideias e também de proteger foragidos. Lá chegando, Bruno percebeu que Mocenigo queria usar os seus conhecimentos para ludibriar concorrentes comerciais e inimigos, o que fez com que Bruno se negasse a ensinar a técnica. Isso irritou o nobre. Mocenigo, católico fervoroso, resolve então denunciar Bruno, que acabou sendo preso. Giordano manteve-se firme com as suas convicções. Em 8 de fevereiro de 1660, foi condenado à morte, ouvindo a sua sentença de joelhos. Após a leitura, disse a seguinte frase: "Talvez sintam maior temor ao pronunciar a sentença do que eu ao ouvi-la." Acabou sendo queimado vivo na fogueira. A partir daí começou uma grande perseguição a cientistas e astrônomos. A noite de São Bartolomeu foi um massacre contra os protestantes ocorrido na França em 1572. Estima-se que 30.000 pessoas tenham sido assassinadas, embora haja muita divergência quanto a esse número. Na época, era rei da França Carlos IX, mas quem mandava mesmo era sua mãe Catarina de Médicis. Carlos IX, aliás, era o filho de Henrique II, cuja morte foi tratada anteriormente nesse mesmo vídeo. Em 22 de agosto de 1572, o almirante Gaspard Coligny, líder huguenote, sobreviveu a um atentado e os católicos ficaram temerosos de uma vingança por parte dos protestantes. Quando chegou ao conhecimento de Catarina que havia uma séria ameaça de rebelião huguenote, ela convenceu seu filho a executar Coligny e outros líderes protestantes. Em 24 de agosto de 1572, quando o sino Saint-Germain bateu 3 horas da madrugada, começou o massacre que iria se expandir por toda a França e tomar proporções nunca imaginadas pelo próprio rei. Tal matança ficou conhecida como a vergonha do século. Carlos IX tentou, vendo a que dimensão tinha chegado o conflito, fazer parar os assassinatos. Porém, não havia mais controle, permanecendo o massacre até outubro de 1572. A precisão dessa profecia causa espanto. Ela fala em São Bartolomeu, no sino, e numa mulher que iria deflagrar uma guerra religiosa. Tudo se encaixa perfeitamente. Nostradamus considerava Napoleão como o segundo anticristo. O primeiro teria sido Nero. Napoleão Bonaparte foi imperador da França entre 1804 e 1814, com o título de Napoleão I. Nascido na Córcega, vinha de uma família relativamente modesta. Seguiu a carreira militar. Brilhante, começou a se destacar na Revolução Francesa. Inicialmente foi contrário a essa, mas, esperto, vendo que a vitória era certa, mudou de lado e passou a apoiar os jacobinos e a lutar pela queda da monarquia. Com a vitória da Revolução, teve uma ascensão meteórica. Em 1793, conseguiu derrotar brilhantemente revoltosos da cidade de Toulon, que lutavam contra o governo republicano. Em virtude do seu êxito, foi promovido a general com apenas 24 anos. 2 anos depois, em 1795, vence mais uma vez revoltosos partidários da monarquia. É então nomeado comandante do exército francês. Foi um estrategista brilhante, alcançando vitórias e derrubando regimes monárquicos
muitos territórios foram conquistados para a França. Acontece que, na época, a instabilidade social e política na França estava muito grande. Isso fez com que Napoleão viesse a assumir o poder em 1799. Inicialmente, foi nomeado primeiro cônsul e depois cônsul vitalício. Em 1804, se autoproclamou imperador da França. Foi um ditador duro que tinha tudo sob o seu controle. A imprensa não era livre, nem a educação. Não havia liberdades individuais. Passa a atacar países vizinhos. Conquista a Itália, os Países Baixos, a Polônia e boa parte da Alemanha. O seu sucesso o fez tomar a decisão mais errada da sua vida: invadir a Rússia. Em 1812, com mais de 600 mil homens, entrou em território russo, chegando a Moscou. Acontece que os russos usaram a técnica da terra arrasada e Napoleão encontrou a cidade incendiada e sem nenhum tipo de suprimento. Com a chegada do inverno e sofrendo constantes ataques de milícias populares, teve que recuar. A derrota na Rússia deixou o exército napoleônico muito enfraquecido. Em 1814, a Inglaterra e outros aliados invadem a França e obrigam Napoleão a abdicar do trono e se exilar na ilha de Elba, no mar Mediterrâneo. Acontece que em 1815 ele consegue fugir de Elba e retoma o poder, mas governaria por pouco tempo. Em julho de 1815, seu exército é derrotado na Batalha de Waterloo. Vai exilado agora para Santa Helena, onde acaba falecendo. Essa profecia também é extremamente precisa. Note-se que ela fala de nascimento na Córcega, que era justamente a terra natal de Napoleão. Fala do papado, e sempre é bom lembrar que o Papa Pio VII chegou a ser preso por Napoleão. E ainda mais, ela traz uma derrota na neve, que foi exatamente o que ocorreu com a malfadada invasão da Rússia. No século XVIII, a França era uma monarquia absolutista. A sociedade estava dividida basicamente em 3 grupos. O primeiro, conhecido como Primeiro Estado, era constituído pelo alto clero. O segundo Estado, pelos nobres, e o terceiro Estado, formado por 97% da população, pela burguesia. Quem sustentava o alto custo do Estado francês era o terceiro Estado, mas esse acabava não tendo poder algum decisório. A rainha Maria Antonieta era muito impopular por sua arrogância e futilidade. O rei Luís XVI, entretanto, tinha uma certa simpatia do povo. Os privilégios da nobreza eram enormes e a situação não mudava porque os votos eram por representação e sempre o terceiro Estado perdia por 2-1. Por outro lado, ao longo da segunda metade do século XVIII, a França se envolveu em inúmeras guerras, o que gerou altos custos para o Estado. Os franceses ficavam também indignados por verem parentes e amigos morrerem nessas guerras. A burguesia, diante dessa situação, propôs em 10 de junho uma Assembleia Geral para formular uma Constituição que dividisse o poder de maneira mais justa. Tal proposta foi ignorada pelo rei e pelos primeiro e segundo estados. Tal estado das coisas foi gerando uma crescente revolta no terceiro estado. Para piorar a situação, houve problemas com as colheitas, o que gerou uma inflação enorme e um aumento da fome no terceiro estado. Em 17 de junho, os integrantes do terceiro estado instauraram por si só uma Assembleia Constituinte. A partir daí começou um levante popular em Paris. Depois, essa revolta passou para os campos. Era o início da Revolução. Com a Revolução Francesa, veio um banho de sangue que ficou conhecido como o Terror. O Terror ocorreu entre 5 de setembro de 1793 e 27 de julho de 1794. Quase 17 mil pessoas foram executadas na guilhotina. A profecia, ela fala em um rei bom.
Realmente, Luís XVI foi um monarca inicialmente popular. Também é feito menção clara à rainha Maria Antonieta. Maria Antonieta, com a sua leviandade, causou a própria morte do rei. O período do terror é retratado ao final, quando Nostradamus faz alusão ao sangue no rio Sena. Pois bem, essas são 5 profecias realmente precisas de Nostradamus. Há outras que são mais abstratas e que parecem se enquadrar a diversos fatos históricos. São mais ou menos como aquelas previsões de final de ano em que o suposto vidente diz que um ator famoso vai morrer. É evidente que durante um ano algum ator vai realmente nos deixar, isso é claro. Eu queria ver, na verdade, são esses falsos videntes dizerem que o ator X vai morrer no ano Y. É isso aí, pessoal. Valeu.